Continuando, gente, nossa aula, tá certo? Então, os pensamentos melhoram o nosso diálogo interno. Então, que pensamentos melhoram o nosso diálogo interno? Será que aqueles fatores limitantes que eu recebi durante a minha vida, eles podem limitar meu potencial? Será que eu posso guiar a minha vida por esse pensamento interno? Será que eu vou medir, mensurar a minha capacidade, a minha qualidade, a minha beleza a partir desse diálogo interno? Ou será que eu preciso melhorar ele? Isso vai depender. Será que esse diálogo interno ele é muito negativo, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso diálogo interno? Por exemplo, a gente tem que ter o quê? Tem que ter, será que observar nossas qualidades? Por exemplo, eu tenho habilidades, então muitas vezes você tem uma habilidade de cozinhar, você tem uma habilidade, por exemplo, de equilibrar alguma coisa, você tem a habilidade artística de pintar, você sabe cantar, você tem habilidades que as outras pessoas não têm. Então você tem que focar em quê? No que esse seu pensamento negativo vem lhe dizer ou naquilo que você sabe fazer. Por exemplo, eu tenho valor. Então, será que eu tenho valor ou eu sou uma pessoa sem valor? Quais são os meus valores, né? Todos nós temos valores e esses valores não podem ser limitados apenas por palavras negativas que advêm na nossa mente. Tem o direito de errar e aprender. Todo mundo tem esse direito. Nem todo mundo nasce sabendo, né? Então é natural o quê? Que a gente erre e que a gente aprenda. Então a gente ter essa consciência nos ajuda a melhorar esse nosso diálogo interno, né? Tem inteligência. Então, todos nós temos inteligências por quê? Porque se a gente é capaz de fazer alguma coisa, de ler um trecho, entender, de se expressar, de chegar no local e perguntar alguma coisa. Isso temos capacidade de inteligência, né? Isso é uma capacidade inata do ser humano. A gente evoluiu, os outros animais, por exemplo, não têm essa capacidade que temos. Então, nós temos uma grande capacidade que é a nossa inteligência. Então, eu tenho capacidade de tomar decisões. Eu sei tomar decisões. Eu posso não saber o que eu quero. Eu posso ficar em dúvida se eu quero, por exemplo, usar uma camisa vermelha ou usar uma camisa amarela. Mas eu sei muito bem que eu não quero usar uma verde, por exemplo, de jeito nenhum. Então, eu sei tomar algumas decisões, né? Mesmo que essas decisões ainda não estejam totalmente amadurecidas. E eu mereço ser amado. Por que eu mereço ser amado, né? Porque você tem que entender que todo ser humano merece ser amado, que todos nós temos algumas pessoas no mundo que vão ter afinidades com a gente, né? Então, não significa dizer que um grupo limitado de pessoas me exclui, que eu não vou encontrar alguém no mundo como eu, né? E o meu corpo está bem. Será que o meu corpo está bem? Né? Será que eu estou sobrevivendo? Será que eu consigo me locomover? Já imaginou que tem pessoa que não consegue ir de um canto para o outro porque tem uma limitação física, não escuta, não vê, né? Muitas vezes a gente tem o nosso corpo com as qualidades inatas de ir e vir, de fazer escolhas, de decisões, né? De fazer aquilo que a gente quer fazer naquele momento. Devo respeitar os meus sentimentos, ou seja, você está triste, você está com raiva, porque você precisa se respeitar antes de mais nada. Você precisa se retirar de locais que você não é aceito, você precisa se calar mais, você precisa se aceitar, porque nem sempre você precisa da opinião dos outros, né? Porque você tem que validar os seus sentimentos valem, né? Então, tem algumas dicas aqui para a gente melhorar o nosso diálogo interno, né? Por exemplo, ficar atento à sua conversa interior, né? Preste mais atenção em seus sentimentos, né? Se observe se às vezes você conversa com você mesmo de forma depreciativa. Ou seja, será que esse diálogo interno que eu estou tendo está me depreciando? Em vez de eu me acolher, me receber, eu estou pior do que um inimigo comigo mesmo, né? Agindo de maneira muito áspera comigo mesmo. Será que eu estou me rebaixando muito? Então, a gente tem que fazer o quê? Interromper esses padrões negativos de pensamento, né? E fazer algo alegre para mudar o nosso estado mental. Ou seja, será que uma caminhada vai mudar o meu estado mental? Será que eu fazer uma reeducação alimentar vai mudar o meu estado mental? Será que eu me afastar daquela amizade que só faz me denegrir, me depreciar, rir de mim, zombar quando eu erro? Será que eu me afastando daquele amigo negativo, a minha vida vai melhorar? Né? Pratica a alegria, a calma e a paz. Então, ter uma postura alegre da vida, né? Ficar tendo
sentimentos mais alegres, não ficar envolvido com situações muito pesadas, músicas que me remetam a determinadas situações da minha vida que vão me levar para a depressão, para o choro, né? Manter a calma, ou seja, se acalmar diante de alguma adversidade, quando alguma pessoa, alguma situação vem tirar você do equilíbrio, procurar você ter mais calma, né? E ter a paz. Muitas vezes, se a gente não consegue ter paz com alguém, a gente faz o quê? A gente evita o caminho, a gente pode mudar de calçada, a gente pode se silenciar, a gente pode entrar para o quarto da gente, fechar a porta, a gente pode dar uma volta na rua, buscar a paz, não ficar então o tempo inteiro em conflitos, né? Brincar, né? Recheie sua vida com música, com arte, teatro, com atividades inspiradoras, né? Com imagens inspiradoras. Então, eu vou contar uma história aqui a vocês breve. Eu vi um dia que tinha uma rua muito perigosa lá nos Estados Unidos. Aí, o que fizeram? Eles espalharam um monte de imagens de bebês nessa rua. Então, era uma rua bem iluminada. À noite, eles iluminaram ainda mais e colocaram várias imagens de bebê nas lojas. Aí, o que eles observaram? Que o índice de criminalidade diminuiu, porque aquelas imagens remetiam o cérebro das pessoas sentimentos positivos, né? Então, as imagens vão trazer sobre nós, sim, sentimentos inspiradores, né? Substituir as mensagens negativas por positivas, né? Assim que perceber que está pensando em coisas desagradáveis sobre si, faça um esforço para pensar de outra forma, né? Você pode, por exemplo, pensar de vez em quando cometo erros, mas sempre aprendo com eles, entendeu? Então, se você está sempre envolvido cometendo erros, né? Não existe nenhum erro que não tenha um aprendizado. Então, se você escreveu a palavra carro só com um R, né? E alguém lhe repreendeu, alguém lhe corrigiu, você vai aprender, né? Que é com dois R. Então, você é um processo de aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Mesmo que a gente erre, até o nosso erro é um aprendizado. Então, a gente deve substituir aquelas mensagens negativas por coisas positivas, né? Vamos ver, olha, exercitar a gratidão, né? Então, às vezes, diante de uma situação infeliz, você pode ter a sensação de que algo terrível vai acontecer. Isso ocorre porque nessas situações os sentimentos afloram e todos se tornam mais sensíveis e, consequentemente, vulneráveis, né? Então, o que acontece? Se isso acontece, não fuja, não deixe de pensar. Uma alternativa para amenizar essa situação é agradecer por tudo que está vivendo. A gratidão vai ajudá-lo a estabelecer o valor da experiência e da conquista, algo que lhe pertence, e não como algo que pode acabar a qualquer momento. Ou seja, quando você estiver passando por um momento de gratidão, usufrua daquele momento de alegria que você tem, né? Seja grato por aquele momento da hora do almoço que você está tendo. Seja grato porque você tem uma colega que lhe escuta e você gosta de sorrir com ela e vocês dois se divertem. Tenha gratidão. Não fique, por exemplo, pensando, um dia essa minha amiga vai ser falsa comigo, vai me trair. Não pense isso. Usufrua da amizade daquela pessoa enquanto você pode. E seja grato por aquilo que você está passando com aquela pessoa, com aquela situação, né? Questionar as mensagens negativas, né? Então, quando você tiver um pensamento negativo, como faço tudo errado, pare imediatamente e pergunte a si mesmo se isso é verdade. Converse consigo mesmo como se fosse um amigo de quem gosta muito. Seja seu melhor amigo, tá vendo? Então, quando vier um pensamento negativo para você, questione esse pensamento negativo. Afinal de contas, como eu disse a vocês, esse nosso diálogo interno ele é carregado por traumas. Então, esses traumas que a gente carrega, eles nem sempre vão nos dizer a verdade, né? Nem sempre vão nos dizer algo bom, né? Então, a gente tem que ser o nosso melhor amigo, né? Se o mundo inteiro está contra nós, o que a gente vai fazer? A gente vai ser o nosso melhor amigo, porque às vezes a gente não tem ninguém, mas nós temos a nós mesmos. Então, o que temos sobre nós, na verdade, seria o mais importante, né? Aquilo que vai valer a pena mesmo será o quê? Será o fato de eu ser o que sou.